Reginaldo, Armando, da Core Books. Boa noite a todos os inscritos. Boa noite, a gente está agora em 2 plataformas. A gente vai ter uma aula hoje incrível, aula sobre jurisprudência defensiva, mas incrível mesmo é a nossa convidada de hoje, a doutora Mônica Bonetti Couto. Então, doutora Mônica aí, aparecendo já a imagem dela, a quem eu quero já agradecer a sua presença, ter aceitado esse convite de estarmos aqui hoje nessa aula um pouco diferente de todas as outras quintas, né? Essa aula hoje, a gente compartilhando conhecimento, e eu queria, ao tempo que eu dou início e dou boas-vindas, boa noite a todos aqui os presentes, eu quero também aproveitar para agradecer aqui de público e dar uma boa noite para a doutora Mônica. Eu vou, só antes de passar a palavra para a doutora Mônica, eu quero fazer um pequeno agradecimento, eu quero fazer aqui uma menção do currículo da doutora Mônica, embora dispense comentários. Eu queria, então, pedir, só antes da gente iniciar, para o pessoal aqui do Instagram já migrar para a plataforma, porque a gente vai já desligar aqui o Instagram, porque vai ser, como falei, uma aula fechada. Tá? Então, eu queria dizer, tá, que a doutora Mônica Bonetti Couto, ela é especialista em processo civil, é mestre e doutora pela PUC de São Paulo, ela é uma advogada militante. Eu tenho a honra, né, eu tenho a fortuna de ser sócio da doutora Mônica, e mais do que isso, o que muito me honra, eu tenho o orgulho de poder dizer que eu sou amigo, né, quase irmão, a gente se chama até de irmão, porque assim, é uma pessoa incrível, não só profissionalmente, como pessoalmente também, e eu tenho muito orgulho dessa amizade, isso muito me lisonjeia. Então, eu queria agradecer aqui de público a doutora Mônica ter aceitado esse convite para abrilhantar, aqui trazer uma luz especial para as nossas aulas de quinta-feira e abrilhantar aí a noite de todos quantos se inscreveram para essa aula que hoje é fechada. Eu, antes de dar a palavra para a doutora Mônica, só peço mais um pouquinho de paciência, eu queria que vocês aí que já estão na plataforma, que vocês escrevessem aí no chat de onde vocês estão falando, de que cidade vocês falam, ok? E queria também que vocês escrevessem aí se vocês são advogados, se vocês são bacharéis, estudantes de direito, tá? Até para que a gente tenha essa noção e saibamos aqui, por exemplo, se a maioria for de estudantes de direito, né, a gente vai manter um tom um pouco menos técnico para que todos possam aí aproveitar essa aula. Eu tenho certeza, será incrível aí que a gente vai conversar com a doutora Mônica. Sem mais delongas, doutora Mônica, eu agradeço e passo a palavra, então, para suas primeiras considerações. Bom, obrigada, muitíssimo obrigada, em primeiro lugar, pelo convite, obrigada pela honra e a oportunidade de compartilhar algumas coisas do que eu venho estudando nos últimos anos e, sobretudo, do que a gente, em conjunto e lado a lado, né, doutor Peterson, vimos vivenciando na nossa advocacia e essas dificuldades que a gente tem tentado superar com esses conhecimentos e com esses cursos e com essas aulas que o professor Peterson tem ministrado. Queria lhes dizer que eu só posso atribuir todo esse currículo e todos esses elogios que o professor Peterson deu para os senhores, ou que o Peterson deu para os senhores, eu costumo chamá-lo de professor,
a fraterna amizade, o Peterson esteve do meu lado nos momentos mais felizes da minha vida, nascimento da minha filha, casamento, e nos piores momentos da minha vida, ele segurou a barra para eu poder passar pela tempestade que, infelizmente, em todas as vidas, elas acontecem. Então, o Peterson, como a gente já falou, o Peterson já mencionou, ele é mais que um amigo, ele é um irmão, e até quando ele falou para mim, Mônica, dentre as suas titulações, né, o que eu falo do seu currículo? E eu disse para ele, eu gostaria que ele dissesse tão só e apenas que nós somos amigos e sócios. Hoje nós temos um escritório em conjunto, eu, Rose, Peterson e Milene, ao lado de grandes colaboradores, e essa, para mim, é a melhor e maior titulação. Nenhum estudo doutrinário que eu fiz, nenhum escrito que eu pude publicar se explica fora dessa minha prática, que é o que a gente vai tentar trazer para os senhores. E aí eu começo, ao agradecer o convite, mais uma vez, ao agradecer todo o staff que está atrás aí do Peterson para subsidiar esse nosso encontro, e saudando a todos os presentes aí virtualmente, né? A Covid, infelizmente, nos impede. Eu sou italiana, adoro um abraço, estou inconformada de ficar 60 dias sem encostar, não posso encostar em ninguém. Explicar para os senhores que, conquanto o nosso tema seja eminentemente técnico, a nossa fala vai ser o menos técnico possível, para que a gente possa explicar os conceitos, entender a essência do problema e ferramentar os senhores de mecanismos de combate, de atuação prática. Então, conquanto o tema possa assustar um pouco, jurisprudência defensiva, o que é isso, do que se trata, o que a gente vai trazer aqui é uma fala bem menos técnica e muito mais aproximada de uma prática que precisa de subsídios para melhorar a sua desenvoltura. Então, Peterson, obrigada, viu? Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Imagina, eu que tenho só a agradecer. E eu queria até fazer um comentário, porque é engraçado, né? Quando a gente fala de jurisprudência defensiva, o nome até que soa bonito. Ele até parece que é algo extremamente benéfico a nós, advogados, e a todos os jurisdicionados. Quando, na verdade, né, esse nome bonito, né, jurisprudência defensiva, parece que é algo ligado aí à ampla defesa, aos princípios, né, norteadores aí do contraditório e tal, mas, na verdade, ele é um nome bonito, mas que encerra, né, que traz no seu bojo uma situação que é odiosa, né, uma situação muito desgastante, principalmente para nós advogados, né? Nem digo, né, para os jurisdicionados, porque é eles que na ponta, né, acabam sofrendo com essa jurisprudência defensiva, mas, sobretudo nós, né, que estamos aí no dia a dia dos fóruns, é que acabamos aí até mesmo nos revoltando com essa prática da jurisprudência defensiva. Eu já queria começar para aqueles, né, pessoal respondendo aí do lado, nós temos alguns estudantes de direito que talvez estejam tendo contato pela primeira vez com esse termo. Eu gostaria, Mônica, que você explicasse para todos nós, então, o que vem a ser, né, qual que é a origem desse nome jurisprudência defensiva. Bom, Peterson, eu tenho dois modos de explicar. Eu tenho um modo de explicar mais legitimado, um modo de explicar mais bonito, e tem um modo de explicar verdadeiro, que é o que justifica, por fim, essa jurisprudência defensiva. Então, para começar pelo jeito bonito de explicar, a gente vai dizer para vocês que jurisprudência defensiva é uma instituição que foi criada por um ministro do STJ, foi ele que cunhou,
que adotou, que usou pela primeira vez essa expressão e que tentou, debaixo dessa expressão, reunir o conjunto cada vez mais pungente, cada vez mais crescente, cada vez maior de decisões que inadmitiam, ou seja, rejeitavam sem analisar os recursos com base em questões absolutamente secundárias. E nós vamos ver quais foram. Carimbo ilegível, guia com falta de informações suficientes para a identificação do processo, por exemplo. Então, a jurisprudência defensiva é uma expressão que tenta reunir debaixo dela esse conjunto de decisões, esse conjunto de inadmissões de recursos ou de processos com base em obstáculos, em travas que seriam absolutamente superáveis. E aí, você, Peterson, no comecinho, já falou dessa expressão que ela parece muito agradável, né, muito suntuosa e muito bonita, e aí ela chama para uma outra questão. A expressão jurisprudência defensiva, portanto, é aquela decisão que não aceita o recurso porque o carimbo está ilegível, porque a guia está mal preenchida, e aí não se lê nem o mérito, né, nem a razão de ser do recurso. Ela tem em si um grande paradoxo, porque é uma jurisprudência, vamos falar daquela que a gente aprende em teoria geral do processo, aqueles que estão lá no começo da faculdade estão tendo contato com teoria geral do processo, o professor Peterson é um emérito, um grande professor sobre isso. A jurisprudência defensiva, ela é uma jurisdição, jurisdictio, de dizer o direito, que, em termos constitucionais, tomou para si, em termos privativos, só ela pode fazê-lo, em termos absolutos, sem poder delegar para ninguém, a função, o poder, dever de dizer o direito, mas ela, ainda que tenha absorvido essa tarefa, se defende do próprio jurisdicionado. Eu acho que era isso que você ia falar, né, Peterson, desse paradoxo, dessa expressão, de uma jurisprudência que se defende do próprio jurisdicionado. Seu microfone está desligado, Peterson. Oi, ok? Estão ouvindo? Ok, deu um problema aqui no microfone. Não, então, de fato, Mônica, é um paradoxo, porque, assim, ao momento que o Estado, lá nos primórdios, né, trouxe para si o dever, a obrigação, né, o poder-dever de dizer o direito, né, por um lado, quando você aciona, né, e isso lhe é garantido por princípios constitucionais de acesso à justiça, quando você aciona o Poder Judiciário, e aí você entra naquilo, né, que o Mancuso fala, o grande funil, na qual você fica rodando e não consegue sair desse Poder Judiciário, você é quase que expulso, né? Então, é o próprio Poder Judiciário que evoca para si o poder, dever de dizer o direito, mas quando você o aciona, parece que ele faz de tudo para te tirar fora, né? Ou seja, para que você não chegue a ter a tutela de mérito. É mais ou menos isso? Acho que sim, acho que é exatamente isso. E aí eu estava falando para vocês que a gente tem dois jeitos de explicar a jurisprudência defensiva. Tem esse jeito legítimo, que é um jeito bonito de explicar o inexplicável, né? Uma jurisdição que toma para si, em termos privativos, a tarefa de dizer a quem pertence o direito, mas por qualquer dificuldade que ela poderia superar, ela diz que não vai fazê-lo. E tem um outro jeito que não é tão bonito. E aí, para isso, a gente vai falar de um problema que está muito, muito falado hoje, não, talvez não tanto como o Covid, como a pandemia, como a coronavírus, mas que é a questão da asfixia do judiciário. E aí a gente vai ter que lembrar
dos números que chegam, de processos que chegam ao judiciário. E aí eu vou falar um número grosseiro, 100 milhões de processos que tramitam no judiciário. Grosseiramente falando, nós teríamos, para cada 2 brasileiros, tem um processo na justiça. É claro que esse número ele não é verdadeiro, né, Peterson? Sim. 2 para 1, porque nem todo mundo tem processo e há aqueles que têm mais de um processo. Sim. A União Federal e os seus entes, né, autárquicos e os seus braços da administração direta e indireta respondem por 70% dos processos. Então, eu tenho um outro dado para lhes trazer que parece não justificar, porque é injustificável uma jurisprudência defensiva, mas para explicar. É um judiciário que se vê afogado, assoberbado de processos, 100 milhões de processos, um tribunal superior como o STJ, que enfrenta 300 mil recursos por ano, e um STF, Supremo Tribunal Federal, que não tem na sua conta um número muito menor. São 11 ministros, e lá a gente vê com algumas dificuldades, com algumas diferenças, mais de 150 mil processos por ano. Então, a sobrecarga do Poder Judiciário e a insistência a respeito da qual o Peterson vai falar na sequência, dessas petições longas e professorais que a gente insiste em fazer, não justificam, mas explicam a jurisprudência defensiva e essa resistência do judiciário em criar mecanismos para conter esses recursos e não precisar julgá-los. Tá. Ô, Mônica, só fazendo, né, um parênteses aqui, até da sua pergunta, afirmação, que foi no sentido que tem 2 jeitos de se explicar a jurisprudência defensiva, né? O jeito técnico bonito e ter o jeito que é prático, que é como funciona. Aqui você sabe, né, o intuito dessas aulas, né, e a gente tem se proposto a fazer essas aulas todas as quintas-feiras, é justamente para trazer para o pessoal que nos prestigia aí com o acompanhamento das aulas, é trazer um viés eminentemente prático. Então, olha, não solte as amarras, solte a língua, a gente quer ouvir realmente o dia a dia, porque é isso que a gente sofre no dia a dia dos fóruns, é isso que a gente sofre, é isso que a gente vê, né, no dia a dia dentro do escritório, e é isso que a gente tem que preparar, né, principalmente nós que exercemos, né, a função de professores, é dessa forma que a gente tem que ensinar os alunos, né, é o que eles vão aprender, o que eles vão encarar ali no dia a dia. Eu costumo até falar para os meus alunos que eu não sou professor que estou ensinando eles a passar em OAB, não, tá? Eu acho que a função da faculdade é ensinar eles no dia a dia. Então, olha, pode ficar inteiramente à vontade aqui, tá? Quem nos acompanha já sabe que essas aulas de quinta-feira, elas são práticas, então fica inteiramente à vontade para, tá, como se diz no interior, para lascar o pau, tá? Para a gente falar o que tem que ser falado. Na verdade, então, o que você está me dizendo é que eu posso monicar. Pode, monicar, tá? Que virou, no escritório, já virou um verbo, né? Já virou um verbo ali de ação, você pode monicar à vontade. Posso falar mal do judiciário? Pode, tá? É o que eu costumo falar, quando tem iniciativas boas, a gente fala, então as críticas também a gente tem que expor, tá? Correto. E ao passo, eu já te pedi, então, já que a gente está falando e você deu esse panorama inicial da jurisprudência defensiva, eu queria que você citasse, né, alguns exemplos. A gente sabe que a maioria vem lá do Código ainda de 73, né, normalmente depois daquelas
colchas de retalho que foram sendo feitas, né, as várias reformas, mas eu queria que você trouxesse para a gente entender, então, na prática, de que forma o judiciário se utiliza dessa jurisprudência defensiva. Tá bom. Não é uma tarefa simples de explicar, porque é impossível entender como essa jurisprudência defensiva se explica. É impossível, não dá. Mas eu vou citar alguns exemplos grotescos. É uma jurisprudência, como o Peterson citou, odiosa, afrontosa, amoral e imoral, que pretende reconhecer num obstáculo absolutamente secundário, que foi um rímel, que foi passado, lugar, né? Que não foi uma vírgula que deixou de ser colocada, um obstáculo suficiente para dizer para a parte, não que ela não tinha direito, que é o que ela quer ouvir, mas que ela não podia receber essa resposta. Eu não sei a quem pertence o direito, porque a vírgula não está no lugar adequado. E vejam, e eu falo isso, e o Peterson sabe, a crise, não sei se é dos 40, ou se é do movimento, do processo, porque eu passo. Porque eu só estudei a minha vida toda as questões processuais. O lugar da vírgula, o lugar da nota de rodapé, o lugar do parágrafo. E eu me vejo hoje num momento, e aí essa é a boa notícia para vocês dormirem tranquilos e sem necessidade de tomar um vinho, de que o novo código trouxe essas ferramentas para que a gente pudesse ter um conteúdo de mérito, uma decisão definitiva do Poder Judiciário dizendo a quem pertence o direito, e não mais o que acontece, vou citar 2, 3 exemplos, que eu não posso, judiciário, dizer a quem pertence o direito porque a guia foi mal preenchida. Então, esse é o primeiro exemplo. Preenchimento de guia com equívoco, sob pena de perdimento da guia. Perdimento da guia é a pior pena que a pessoa pode passar, porque você perde o valor que foi despendido no preparo, que são aquelas custas para que o recurso possa chegar à instância superior. Outro exemplo, e aí não vou tentar explicar o inexplicável, eu vou citar os exemplos dessa jurisprudência defensiva, é uma tese, o Peterson conhece de perto, no escritório a gente fala muito disso, que é a do recurso prematuro. Então, a gente tem uma situação que é a seguinte, é uma pessoa, é um advogado diligente, que acompanha a tramitação dos seus processos para e passo, de perto, e tão logo saia uma decisão, esse advogado, já sabendo do teor dela, toma as providências necessárias, emite a guia de preparo, faz o recolhimento e redige lá o seu recurso, mostrando o seu inconformismo com o erro da decisão de primeiro grau. Numa determinada ocasião, então, os tribunais, primeiro os inferiores, os de justiça e TRFs, né, que são os tribunais regionais federais, que trabalham para as causas federais, assim como os tribunais de justiça trabalham para as questões estaduais, eles começaram a dizer que esse recurso que foi interposto, então logo você teve ciência pelo seu sistema de controle de processo, ESAGE, antes das publicações, né, você teve ciência que esse recurso ele era intempestivo. E aí você não tem como entender qual era, né, como que isso se justificava. Se você, tão logo, recebeu a notícia da prolação, não da publicação oficial, da prolação da decisão, tomou todas as providências e recorreu, o lapso, o tempo, o dia da deflagração dos 15 dias para apelação não foi nem deflagrado, não foi ocorrido. Então, não se sabia dizer como que aquele recurso era intempestivo. E a jurisprudência defensiva pensa numa pessoa ruim, pensa numa situação ruim que pode sempre piorar. Ela piorou.
E aí ela explicou. Ela disse que a jurisprudência defensiva, ela disse que a intempestividade era por prematuridade. Não se tratava de ter perdido o prazo de 15 dias. Era uma punição por você ser competente. Diligente, exatamente. Diligente. Então, é a tese que foi sufragada, inclusive, pelo TST. Tem uma súmula, hoje tudo vai cair com esse novo Código de Processo Civil, se espera, que é a 434, que dizia, é extemporâneo, é prematuro o recurso que é interposto antes da informação oficial que se dá pelo Diário Oficial, ou seja, derruba todas as instituições clássicas do direito, inclusive a ciência inequívoca. Se eu tive acesso à sentença, já sei o seu teor, tenho condições, pelo princípio da dialeticidade, de contratá-lo, não há motivo para haver, né, esse recurso como prematuro ou como intempestivo. E aí se criou a chamada impossível de explicar, intempestividade precoce. Era uma intempestividade que não acontecia pelo decurso do fim de prazo, mas sim porque o prazo não tinha sido deflagrado. Tem uma outra situação, Peterson, que também me incomoda muitíssimo, que é a questão da comprovação dos feriados locais. A gente sabe, isso eu já tenho falado há algum tempo, Peterson sabe muito bem, que no Brasil a boa-fé ela tem que ser provada e a má-fé ela é presumida. Presume. Né? Então, tanto assim que o advogado ele tem pouquíssimos poderes. Ele não tem fé pública, o advogado, no Brasil ainda. Nós suamos a camisa por muito tempo para poder autenticar, dar por autênticas as cópias que acompanhavam os recursos. Na questão da comprovação do feriado local, a gente tem uma outra jurisprudência defensiva, porque é exigência do Código que feriados locais, leiam-se municipais, cidade de Mongaguá, aniversário da cidade, o fórum não funciona, cidade de São Sebastião, o fórum fechou porque teve um determinado alagamento. Essas situações de ausência de suspensão de expediente, elas exigem, e é natural que seja assim, a comprovação de que você não protocolou o seu recurso naquele dia porque o fórum estava fechado, porque o prazo estava suspenso. Acontece que, pela jurisprudência defensiva, que tem exigido a comprovação dos feriados locais, pasmem, para feriados comuns a todos os estados e Distrito Federal. Então, vou dar o exemplo da Doenças. Segunda-feira de carnaval. Ninguém trabalha, está todo mundo, e não há, veja, o Peterson falou que eu podia monicar, não há preconceito algum na minha fala, estava todo mundo na Bahia com Abadá, inclusive os ministros do STJ festejando o carnaval. O seu recurso, porque o STJ também não trabalhou, não vai ser admitido, porque você não provou que na segunda-feira o seu tribunal, a semelhança do que aconteceu em todos os tribunais, não funcionava. São vários exemplos, Peterson, eu não sei se eu devo me ocupar muito tempo deles, porque eu queria muito focar, como você me pediu, na solução dos problemas para o jurisdicionado e para o nosso advogado, para aquele que está acompanhando a gente. Não, sem dúvida, Mônica, eu acho que já deu para ter uma noção, principalmente para aqueles, né, que nos acompanham e que já são advogados, que já militam, eles sabem, eles conhecem e eles sentem isso na pele também, né? Então, são situações, como você mencionou, bizarras, esdrúxulas, que são difíceis até de explicar. Então, imaginem só a gente, né, o constrangimento da gente ter que explicar para um cliente, né, e a culpa
sempre vai cair o que? O meu advogado errou, né? O meu advogado não preencheu uma guia correta. E o que para os tribunais era preencher uma guia correta? Poxa, a guia estava lá, chancelado o pagamento, né? Ela estava anexada no recurso, e mesmo assim, se não tivesse ali, por exemplo, o número do processo, a guia, né, você tinha ali a não subida do seu recurso, a não apreciação por causa de um erro de preenchimento na guia. Como, né, você mesmo fala, Mônica, como se assim, eu não tivesse demonstrado a minha vontade de recorrer, a minha boa-fé de pagar, como se tivesse sido a outra parte que falou, não, eu vou aqui sacanear o Peterson e vou recorrer e vou pagar a guia em nome dele. Né? Então, é realmente difícil de explicar para nós que somos da área. Imaginem, então, fazer essa justificativa para o cliente. Então, é realmente um cenário bastante triste, desolador, mas, como foi o anúncio dessa aula, né, nós queremos, e parece que há uma luz no fim do túnel, parece que há esperança, né, o código nos deu esta esperança, e eu queria, né, eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouquinho, já se prepara, que é o seguinte... O código, hoje, né, quase 5 anos, né, de nós estarmos com o código de 2015, com o novo, né, a gente pode chamar ainda de novo CPC, a gente já sente essa mudança, tá? Então é algo que eu queria te perguntar daqui a pouquinho, mas antes eu queria que você nos desse aí quais são essas esperanças, o que o Código Novo trouxe de alento para o enfrentamento aí da jurisprudência defensiva. Perfeito. E, antes de você responder, eu vou te pedir uma gentileza, que você se afaste um pouquinho só isso, porque na hora que foca aqui seu rosto está cortando, tá? Então, se você puder, só se afastar um pouquinho fica melhor. Peterson, eu já disse que eu sou brasileira e italiana, eu gosto de ficar junto, eu gosto de abraçar, eu gosto de ficar perto, não aguento ficar longe. Verdade. 60 dias em casa, não aguento. Tá difícil. Eu nunca imaginei que eu fosse, né, a gente fez uma reunião com o pessoal do escritório, né, essa semana, eu falei assim, eu nunca ia imaginar que eu ia virar para todos vocês e falar, que saudade, né, porque a gente se vê todos os dias, né, e realmente, assim, tá com bastante saudade, né, assim, a gente sofre, né, Mônica, com a jurisprudência defensiva, mas a gente gosta, a gente quer estar junto, a gente quer estar ali trocando ideias, né, e só antes de você responder, Mônica, eu queria só avisar o pessoal que está nos acompanhando que podem aí aproveitar o chat para ir mandando perguntas, tá? Nós recebemos, Mônica, só durante, né, o anúncio, a chamada para essa aula, eu já recebi várias perguntas no chat do meu Instagram. Eu separei algumas aqui, tá? Mas o pessoal que está acompanhando também pode se utilizar aí do chat para fazer as suas perguntas, que ao final a gente responde, tá? Então, o que o Código de 2015 trouxe de alento para o enfrentamento da jurisprudência defensiva? Bom, Peterson, eu peço que você, então, reserve essa pergunta que você mencionou, que vai me fazer, para o final, porque se eu tiver que responder agora, eu tenho certeza que aqueles que estão logados, assistindo, ainda conversando conosco, vão nos abandonar. Mas eu vou falar agora de boas notícias. Então, né, que o novo código me permitam falar que, apesar de ele ser de 2015 e ter a sua vigência marcada a partir de 2016, ou seja, a gente tem 4 anos de caminhada já com o novo código, ele ainda é novo. E por que ele é novo?
porque houve uma mudança de paradigma, uma mudança metodológica de entender o processo. Então, antes de falar das novidades para combater a jurisprudência defensiva, eu preciso falar dos pilares de sustentação do novo Código, ou seja, os eixos fundamentais, o esqueleto fundamental do novo Código, em cima do que o novo Código foi estruturado. E o primeiro eixo de fundamentação, eixo de sustentação do novo Código, ele vai explicar toda a nossa fala posterior. Porque a primeira ideia que fomentou todas as reuniões daqueles juristas que fizeram o anteprojeto, que virou projeto, que virou Código de Processo Civil, e que, por uma questão didático-pedagógica, eu ainda gosto de dizer que ele é novo, porque ele ainda não foi aplicado como deveria, ele foi vocacionado, ele foi totalmente estruturado, pasmem, para tirar a atenção do processo, para que o juiz e todos os atores processuais, advogados, Ministério Público, perito, pudessem ocupar 80% do tempo com o mérito propriamente dito. E aí, aqueles que militam na área, ainda que nos estágios, né, vão me entender ou vão compreender o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que tenta-se tirar o foco das questões processuais, dos rigores formais e das questões de direito processual civil, para que o juiz possa determinar e dedicar 80% do tempo dele a investigar e descobrir a quem pertence o direito. E aí, Peterson, a gente vai acabar, e a gente vê isso no escritório todos os dias, com essas dificuldades que a gente tem diuturnas de um juiz que não quer ouvir a segunda testemunha, de um juiz que diz que não quer ouvir o depoimento pessoal da parte, da sua contraparte, que você postulou. Então, é um juiz, e aí eu não estou justificando o injustificável, mas eu estou explicando, é um juiz que está por aqui de processos, é um juiz que tem 3.000 processos, 7.000 processos, 10.000 processos, e que não tem tempo para se debruçar e investigar sobre a quem pertence o direito material. E aí ele se apega, porque ele precisa se salvar também, ele se apega numa questão eminentemente processual e abandona o processo. Esse é o primeiro pilar de sustentação do novo Código. Tirar a atenção em torno do processo. E como que se fazem isso? Como que o Código faz isso? Criam mecanismos, simplificação, fungibilidade, sanação dos atos, para salvar o processo, a estrutura processual, enquanto uma relação ali estabelecida entre autor, réu e judiciário, para que o juiz possa chegar nos finalmente e, após toda a dilação probatória, dizer a quem pertence o direito. Tá, esse então, é o primeiro pilar. Tá, para quem está nos assistindo aí e que possa entender, a gente pode, na prática, dizer então que, por exemplo, a questão de você hoje, com o novo Código de Processo Civil, você sanar um erro ali no pagamento da guia, e quando o tribunal lhe dá o prazo para você sanar esse vício, ou até mesmo quando você esquece por algum motivo, sei lá, de recolher a guia, e o tribunal lhe abre a oportunidade de você recolher em dobro, isso é o que você está falando? Esse é o novo código? Esse é o espírito do novo Código. E aí parece que é importante, porque isso tem tudo a ver
com a ideia de superação da jurisprudência defensiva, que a gente vai falar logo adiante, daqui uns minutinhos, mas é a ideia de que, em algum momento, o processualista se perdeu. Então, quando a gente estuda a teoria geral do processo, e aqueles que estão nos acompanhando, que estão com isso muito fresco na cabeça ainda, a gente aprende que, num primeiro momento, o processo era um braço do direito material. Quem tinha o direito material, direito de propriedade, podia usar, gozar, dispor da coisa e reavê-la em juízo. Então, o processo, ele dependia do direito material para existir. E aí houve um rompimento num determinado momento, e aí o que a gente teve foi um processo, uma relação processual que se diferenciava do direito material. Mas isso, Peterson, se perdeu. E o processualista, em algum momento, se reputou superior em importância ao direito material. Então, hoje a gente ainda tem isso. Um juiz, um processo que está discutindo num agravo que já virou recurso especial, recurso extraordinário, para uma questão processual. E o direito material é a loira do banheiro. Ninguém nunca viu o juiz. Então, as centenas de processos que chegam ao judiciário, e me permitam a notícia ruim, saem sem resposta. A parte sai sem saber a quem pertence o direito, porque faltou uma guia, porque o carimbo está ilegível, porque ela não preencheu um determinado requisito. Você compreende? A parte, ela acaba saindo do judiciário sem uma resposta, não porque não lhe é devida essa resposta, mas... Ela não sabe, ela não vai saber. Em dar essa resposta, e muitas vezes, né, por conta da jurisprudência defensiva. Né? Exato. Então, ela chega ao judiciário para saber a quem pertence o direito. Esta caneta, ela é minha ou é do Peterson? E o judiciário, e ao cabo de 10 anos, vejam que imoralidade, isso é imoral, isso é moralidade administrativa, artigo 37 da Constituição Federal, a gente aprendeu lá, quando começou a comer papinha, né, na boca que a mãe nos deu. Ele vai sair de lá com essa resposta assim, ó, não sei a quem pertence a caneta, e não posso dizê-lo, porque havia um rigor, uma exigência processual que você não preencheu. Então, não sei a quem pertence, também não vou dizer. Não posso dizer. E debaixo desse pilar de sustentação do novo código, que é o de simplificar, sanar, a gente tem a ideia da jurisprudência defensiva que deve ser mortificada. Então, como consequência, Peterson, desse primeiro pilar de sustentação do novo código, que é o de tirar a atenção do processo, gente, chega, o processualista ele não tem valor nenhum por si só, o processo só se explica enquanto realização do direito material que foi violado, nada além disso. Ele é apenas um veículo. Ele é um instrumento, né, de satisfação do direito material, né? Então, é por isso que a gente às vezes vê, né, alguns advogados, alguns colegas, até professores batendo no peito, né, e às vezes até falam o seguinte: não, eu gosto de processo, eu não entendo nada de direito civil. Pô, então, rasga a OAB, vai embora, porque assim, o processo é só um instrumento do direito material violado. Né? A pergunta que a gente tem que fazer para ele é assim, ó, se você só sabe processo, você sabe do quê? Porque o processo ele é veículo, né? Uma relação circular. O direito material, quando ele foi violado, como a gente não pode fazer autotutela, ir lá e arrancar o cabelo do nosso devedor, eu tenho que me servir do judiciário.
Sim. E o veículo é o processo. Mas o conteúdo do processo é um direito material, então aquele que se ocupa inteiramente do direito processual não sabe nada de nada. Sim. Né? Então, o que se deseja agora, Peterson, e falo isso contra a minha própria vida acadêmica de 20 anos, é que os cursos passem a ser sobre o direito material, sobre o direito civil, sobre o direito tributário, que os alunos se ocupem de saber a quem pertence o direito, e não do jeito de processar, porque o jeito de ir a juízo é um jeito que, de qualquer forma, se atingir a finalidade, ele está ok. E aquela pompa e circunstância, ela tem que ser abandonada, porque o que importa é que o juiz chegue lá na UTI, com um processo todo capenga, e consiga olhar para aquele sujeito que está à beira da morte e diga para ele a quem pertence o direito, a A ou a B, independente da condição processual dele. Tá. Ô, Mônica, e você, como que você enxerga, né, a questão hoje, o novo CPC? Você acha que a forma, a formalidade, ela tem menos valor, ela foi menos exaltada no código? Então, Peterson, eu acho que essa é uma pergunta fogo amigo, né? Uma pergunta difícil, que eu não faria para o meu melhor amigo, como você anunciou que eu era sua. Mas, enfim, como você fez, vamos lá. Eu acho que hoje a forma vale menos que o direito material. Não estou dizendo que a gente tem que abandonar a forma, porque em algum sentido, a forma, saber como eu vou processar, é uma segurança jurídica. Sim. Conhecer a regra do jogo antes do jogo começar a ser jogado. O problema foi o excesso que se deu de valor à forma em detrimento do conteúdo. Então, o que a gente tem hoje, Peterson, a gente chama de quarta fase de entender o processo civil, quarto movimento, que é uma situação vetorial circular. O direito material violado precisa do processo, mas o processo só se explica, a forma só se explica se for para dar o direito material. E aí, para a gente passar logo para os exemplos de superação da jurisprudência defensiva, eu vou lhe dizer, e você sabe muito bem, você trabalha com isso todo dia, que há um novo princípio no novo Código de Processo Civil, que é o da primazia do mérito, que é o seguinte: se o juiz tiver que dar uma decisão qualquer, manda a parte sanar, manda a parte juntar, manda a parte explicar, traz a cópia, traz a xerox, faz de novo, corrige, para que o juiz possa sair de lá dando uma decisão sobre a quem pertence o direito. Peterson, você já me ouviu falar isso? Nem ao réu interessa uma decisão que não resolva o mérito. Porque ele fica com a espada quase que eternamente na cabeça, né? Então, ele não tem a decisão ali, a coisa julgada, para ele também. Porque, assim, isso eu falo muito na faculdade para os alunos da graduação. A gente tem a ideia, né? A gente é forjado nas faculdades com a visão de que o réu é sempre o errado, né? E, às vezes, o réu, ele é o maior interessado de que o processo chegue ao seu resultado final, chegue à apreciação do mérito, porque ele quer se livrar daquilo vez por todas. Não, né? Sou devedor. Né? Sim, não sou devedor. Eu quero o mérito, eu quero que o judiciário diga isso e que isso faça coisa julgada, né? Então, esse é algo que eu combato também dia a dia em sala de aula, porque a gente tem que tirar essa visão de que o autor é sempre o correto e de que o réu é... O réu é o vilão.
Peterson, a gente tem uma infinidade de temas para tratar. O réu não é sempre o vilão. Outra coisa, o advogado não é o culpado pela morosidade do judiciário. Tem uma pesquisa do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, seríssimo, que já apontou que não é o advogado culpado pela morosidade. E um outro problema que a gente também reflete, a respeito do qual a gente fala muito no escritório, né, Peterson? A culpa não é do recurso. Não é o recurso que atrasa o processo. Não é ele o culpado. Ele não é o vilão. O advogado, eu canso de contar, e não canso de contar, e vou falar aqui, que para minha filha Maria, eu vou recomendar que ela seja blogueira, que ela bata bolo, que ela faça ginástica, porque há 21 anos atrás, quando eu falei para o meu pai que eu me formei para ser advogada, havia um glamour em torno de mim. Eu era respeitada, eu era recebida. E hoje em dia, quando você diz que você é advogado, a pessoa fala, azar o seu, quem mandou estudar. Né? Então, essa vilania que é atribuída ao advogado é muito ruim e tem que ser combatida. Inclusive, Mônica, como você mesmo faz e como você me tem ensinado a fazer. Nós não somos os culpados, nós não somos os malvados da história. A gente está lá, na verdade, para solucionar muitas das questões. Sim. E eu queria até trazer para o pessoal aqui que está nos assistindo, que esse desrespeito, muitas vezes, e principalmente, vem do próprio Poder Judiciário, né? E, sem polemizar, eu quero relembrar um dia, Mônica, que você mesmo, como costuma fazer, né, semanalmente, foi despachar com o desembargador, e sempre muito educada, né, como você é, ao entrar na sala, pediu licença, né, você vai lembrar, esse caso foi emblemático lá no escritório, você pediu licença, falou, olha, desculpa, não vou tomar seu tempo, e eu queria até que você contasse o que o desembargador falou, né, ele falou que atende a todos, né, inclusive eu gostaria que você contasse isso daí, principalmente para aqueles que não têm esse dia a dia de fórum ou que está estudando, para eles terem consciência de como é a prática, né? Não são só flores. Então, se você pudesse contar essa passagem aí, eu acho que ilustra... Na verdade, eu acho que esse tema vai demandar um outro encontro nosso. Espero que o Peterson volte a me convidar, duvido que volte a fazê-lo. Ele não está convidada. Mas sobre a coragem de ser advogado hoje em dia, né? Nós não aprendemos mais na graduação a sermos combativos como eram os advogados de antigamente. Então, a advocacia mudou e nós continuamos, o jeito de advogar mudou e nós continuamos a fazer do jeito de 20 anos atrás, peticionar e achar que está tudo bem. E não é isso, né? Há toda uma estratégia em torno da tarefa de advogar que tem que ser revelada, estudada e não é conhecida pelo novo advogado. Sustentação oral, memorial, despacho. Mas nessa situação específica, me foi imputado um prejuízo por eu ser advogada. Então, o relator com quem nós fomos despachar memoriais é uma atividade absolutamente legítima, conquanto não prevista no código, a praxis, a repetição, a prática criou esse expediente, todos os advogados do melhor calibre usam, e eu cheguei lá e ele disse, eu falei, não vou ocupar o seu tempo, não pretendo ensiná-lo, mas eu queria só destacar alguns pontos que parece que passaram em branco, não foram notados. E ele me disse, fique tranquila, doutora, porque eu recebo todo mundo, inclusive a sua classe, né? Desmerecendo uma atividade
que é uma função essencial à realização da justiça. Sim. E aí, o Peterson fala muito bem disso, e a gente tem que acompanhar todos os encontros futuros dele, porque ele nos encoraja a continuar combatendo. Nós somos advogados, sim, e fazemos isso, né, em prol, não nosso, mas do cidadão, que está ali desacolhido, sim, e não pode ir sozinho para o judiciário. Exato, não é nem sempre por nós, né? É pelo nosso constituinte. E, Mônica, só porque assim a gente tem tanto assunto para falar e esse assunto prático da advocacia é tão apaixonante que senão a gente se perde aqui, vai dar meia-noite e a gente está aqui, né? Por mim eu ficaria, mas eu queria só então retomar a pergunta anterior e que você nos dissesse aqui em que medida, né, o novo código ele vem, quais os exemplos que ele traz para o enfrentamento dessa jurisprudência defensiva. Bom, o novo código, o código de 2015, ele é uma boa nova. E ele é uma boa nova porque fundamentado, calcado, estruturado em cima desse eixo fundamental, que é o de dar menos importância para as questões processuais, para que o juiz se ocupe do direito material propriamente dito e pare de fazer o que o juiz faz todo dia, que não quer ouvir a segunda testemunha, que não quer ouvir o depoimento pessoal da parte, né, da contraparte, e tenha tempo para investigar e aí fazer as provas devidas, inclusive as periciais, quando necessárias, do direito material, ele traz um princípio, que é o princípio da primazia do mérito. Está no artigo 317 do novo Código. O princípio da primazia do mérito quer dizer o seguinte: na dúvida, dá chance para consertar. Na dúvida, deixa sanar o problema, né? Então, a gente tem, além do princípio da primazia do mérito, o princípio da sanabilidade. Sanar significa corrigir, significa fazer de novo, significa botar um band-aid, significa botar, eu que sou, não vou dizer de que década eu sou, mas sou aí da década de 80, 90, mertiolate, né? Botar um mertiolate e botar um band-aid, corrigir e superar essa questão para que o juiz possa enfrentar o direito material. E, nesse sentido, o judiciário, ele deve se ocupar de um outro movimento, que é um movimento que supera a jurisprudência defensiva e procura, no caso prático, revelar a quem pertence o direito. A gente estava falando há 10 minutos atrás, há 5 minutos atrás. Nem ao réu interessa sair de lá com uma sentença de ilegitimidade dizendo que ele não é réu. Ele quer sair de lá, eu não sou devedor, porque eu paguei, porque está prescrito, porque houve compensação, porque houve inovação. Dentre os exemplos mais emblemáticos do novo Código que dizem respeito a este problema da jurisprudência defensiva, a gente tem um artigo agora, que é o 932, parágrafo único, e, portanto, a gente está falando de um livro, de um tratamento, de uma regulamentação no âmbito dos recursos, que diz o seguinte: antes de considerar inadmissível o recurso, o juiz deve, o desembargador, o ministro, mandar complementar a documentação ou sanar o vício. Peterson, problemas práticos que a gente tinha anteriormente, que o novo código, graças a Deus, corrige. Cadeia de subestabelecimentos, que a gente não juntou ao longo do processo, né? O processo chegou para a gente já num subs e a gente não juntou a cadeia. Ata de assembleia, ausência de assinatura de algum documento, falta de algum documento que não tenha acompanhado o recurso, equívoco no preenchimento da guia, não vai mais implicar na pena de deserção, 1007, parágrafo 7º. E, para mim, o mais emblemático de todos, que mostra
que o novo código não está nem aí mais para as questões processuais, para o valor processual que dava a este tema, ausência de preparo. Não havia no Código de 73 nada mais grave que você pudesse cometer do que não recolher o preparo. Não havia nada pior. Você recorreu e não recolheu a taxa de preparo. No novo Código, está tudo bem. Se você não recolheu, o juiz ele vai te ajudar. Princípio da cooperação, princípio da colaboração. E ele vai dizer, toque, 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 Mônica, você esqueceu ou fez por má fé, não importa, pode fazê-lo agora. Claro, vai fazer em dobro. Sim. Né? Então, a ausência de preparo, que era um vício gravíssimo, gravíssimo, insanável. Não recolheu o preparo, morreu o recurso. E vejam, se uma coisa que tinha tanto valor para o judiciário e para o sistema normativo, para o código, hoje pode ser sanado, como a citação pode ser sanada, vício de citação, isso só quer significar que é hora de a gente trocar as lentes, trocar o óculos e ler o novo código imbuído desse espírito, com esse cheiro, com esse gosto, com esse aroma, que é o de dar para a parte o resultado de mérito. Entendi. E, Mônica, aqui você falou, né, de fogo amigo, que as minhas perguntas são fogo amigo, e eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, né? E só antes, eu queria pedir para o pessoal da equipe, se pudesse colocar aqui no chat o seguinte, um link do novo livro da Mônica, tá? Um livro, na verdade, alguns pareceres, alguns ensaios da Mônica, eu queria que o pessoal colocasse o link aí, para quem tiver interesse, clicar, dar uma olhada, tá? É um livro, assim, apesar do tamanho ser um livro pequeno, é um livro, assim, grandioso em termos de ensinamento, em termos de compartilhamento de experiência, que eu acho que isso, assim, a Mônica tem dentre outras coisas, ela tem de sensacional, né? A Mônica, para quem não sabe, ela foi minha professora, tanto na pós-graduação, lato sensu, quanto no mestrado, e eu tenho isso nela, assim, que eu me espelho muito, que é de querer compartilhar o seu conhecimento. Então, eu vou pedir para o pessoal, se possível, colocar o link aí, e eu queria te fazer a pergunta justamente nesse sentido. A gente tem um novo código, com um novo espírito, um novo olhar, né? Mais desburocratizante, menos formal, só que nós temos um problema, né? Os juízes, os desembargadores, os ministros ainda são aqueles que tinham, como você falou, esse óculos, né, com a lente ainda de um código de 73, formalista, né, que se prendia às vírgulas, a questiúnculas, para poder, né, julgar ali deserto seu recurso, para poder julgar ali, dar uma sentença terminativa, sem apreciação do mérito. Como você tem enxergado, apesar desse pouco tempo de código novo, como você tem enxergado a reação do Poder Judiciário a esta nova estrutura, a esse novo espírito do Código de 2015? Perfeito. Peterson, só para eu me situar no tempo, a gente está mais para o finalzinho do nosso encontro? Sim, fica à vontade, tá? Mas a gente está mais para o finalzinho, acho que mais uns 15, 20 minutos, tranquilo. Tá. Aí a gente abre para as perguntas. Não, sim, não. Eu só pergunto isso porque a gente vai ter uma derrocada e uma debandada imensa agora de pessoas quando eu começar a responder essa pergunta.
a primeira observação, e aí faço como uma boa processualista em preliminar, é que quando o Peterson diz que eu fui professora dele na especialização, no mestrado, eu só queria dizer que eu não sou mais velha do que ele. Ele é um ano mais velho do que eu. Isso. Na verdade, ele é bem mais velho do que eu. Eu sempre fui muito precoce e dei aula muito precocemente para uma pessoa tão já gabaritada e velha como ele. Então, ele é bem mais velho do que eu. Ele está me sacaneando, dizendo que eu fui professora dele só para me sacanear. E aí você perguntava para mim, né, Mônica, no frigir dos ovos, tudo não passa pela interpretação de alguém que tem a boca do cachimbo viciada, e essa é a verdade. Nós temos já 4 anos do código, nós temos aqueles que puderem depois conversar conosco em outras oportunidades, porque há vários dispositivos do novo código que combatem a jurisprudência defensiva, desde a autorização da prática do ato antes da deflagração oficial do seu termo inicial, passando pelas questões de preparo, fungibilidade entre recursos. Você entrou com RESP, era recurso extraordinário, e os juízes têm que entender como se fosse RESP e não recurso extraordinário, então fungibilidade máxima, sanabilidades máximas. Mas o que a gente tem notado é uma resistência e uma insistência em ler o novo com os olhos do velho. Não haverá de dar um bom resultado. Mas, Peterson, eu, como você, amo o que eu faço. E acredito, tenho fé, de que cultura a gente muda com insistência, né? Então, eu não sei se eu verei esse resultado nos próximos meses, mas eu acredito que com uma boa pleiade, um bom estofo de advogados, como o Peterson é, e como grandes estudiosos são, a gente vai conseguir realizar essa promessa do novo código, a promessa de que a parte sairia de lá a qualquer preço, com o resultado final de mérito a quem pertence o direito. E aí tem uma outra questão que me incomoda imensamente, que vocês já terão ouvido falar do venire contra factum próprio. A gente aprende lá nos bancos escolares que a ninguém é dado alegar a própria torpeza. É absolutamente imoral o judiciário se esconder e dizer que precisa da jurisprudência defensiva por causa da sobrecarga de serviço. Porque estar nos bancos públicos é opção do juiz que foi para lá, né? Sim. Poucos sobrevivem na advocacia combativa como é hoje, com essa concorrência como é hoje. Você fala disso todos os dias, que a gente treina uma asa, que é a técnica, mas sai manco da faculdade, né? Sim. Então, acho imoral o juiz dizer que precisa da jurisprudência defensiva para se salvar. Então, 300 mil processos ano STJ, 150 mil processos ano STF, o problema não é meu. O problema não é do jurisdicionado. Do jurisdicionado, exato. Uhum. Eu nunca quis ser juíza, talvez não tivesse nem condição neurológica para passar num concurso, mas eu nunca quis ser juíza por causa desse encargo, por causa desse sufoco que tá em cima de uma sobrecarga de processos dizendo a quem pertence o direito. Mas se aquele que prestou um concurso, e São Paulo é um dos concursos mais difíceis do país, mas aquele que prestou o concurso, ele tem que estar lá imbuído da missão e da vocação do juiz, e não porque é uma carreira que traz benefícios e traz estabilidade, né? Estabilidade, Peterson, para falar a verdade, confessar, se a gente já está no finalzinho do nosso encontro, para confessar, a gente não precisava de um novo código. Bastava a gente interpretar de um jeito melhor.
A gente não precisava de um código dizendo para a gente o que a gente tem que fazer, porque a gente sabe o que tem que ser feito. Sim. Não, e tudo também, esse código, principalmente, ele traz isso, né? Durante todo o código, e principalmente ali nos artigos iniciais, ele deriva ali da Constituição, né? Então, assim, se torna até repetitivo muitas vezes, né? Alguns até acham que nem precisava, né? Se hoje a gente com esse sol que é a Constituição refletindo nos outros ordenamentos, né? Talvez, de fato, é de se pensar se a gente precisava de novo isso e alguém falando como deve ser, né? Até porque é o que a gente começou a fala dizendo, é tão bizarro o que tem acontecido que não dá nem para explicar, né? Então, para finalizar, eu queria, né, só te fazer mais do que uma pergunta, é deixar uma reflexão para quem está nos assistindo. Então, na sua visão, você acha que o novo CPC, ele não foi só uma promessa? Você acredita que ainda é cedo, né? Mas você acredita que ainda a gente virão dias melhores? Acredito. Eu tenho fé no novo código. Eu acredito que esse espírito, essa bagagem principiológica que ele trouxe, ainda vai resplandecer, vai trazer frutos, mas que isso demora. Não vou dizer que vai demorar uma geração, mas eu vou dizer que vai demorar algum tempo, porque nós temos ainda a boca muito torta, viciada pelo cachimbo, né? Nós temos ainda desembargadores que têm a coragem de dizer para uma advogada que não é recém-formada, eu sei que eu tenho cara de criança, mas não sou mais criança, que tudo que eu fui fazer lá, eu não precisava nem fazê-lo, porque só o tempo de formado dele é meu tempo de vida. Então, eu confio que essa geração que está chegando no judiciário agora e que autoriza penhora de salário, 30% do salário, que autoriza quebra de sigilo fiscal, que é uma geração mais heróica. Eu acredito que essa geração de juízes é a que vai emprestar ao novo código tudo aquilo que ele prometeu para a gente. E, oxalá, espero, tenho fé e acredito nisso. Enquanto eu acreditar, eu vou continuar trabalhando nesse sentido. E acho, Peterson, que você poderia deixar essa mensagem para os seus seguidores. Eu sei que você tem uma pleiade de fãs. Eu, para sorte da sua esposa, acompanhei você durante alguns semestres na faculdade e pude tirar um pouco de fãs de perto de você, mas eu acho que você podia deixar essa mensagem para que a gente recobre a beleza, o glamour da advocacia, por vários jeitos, né? Mas que a gente possa recobrar a beleza e a respeitabilidade de uma advocacia que se perdeu em algum momento. Acho que essa mensagem você deve deixar para os seus seguidores e para os seus fãs, que ainda dá tempo de a gente recobrar a nossa missão e a beleza de a gente dizer com orgulho e boca cheia, eu sou advogada e posso ser recebida com toda a honra e pompa, tal qual eu mereço. Eu fiquei 5 anos na faculdade. E não basta, porque, vejam, hoje é quinta-feira, são 9 horas da noite, eu sou mulher de marido bonito e estou conversando sobre temas técnicos, né? Então, a gente tem que sempre estar se atualizando, sempre estar estudando. Então, deixa essa mensagem para os seus seguidores, Peterson. Continuem na beleza do direito e na beleza da advocacia. O intuito, inclusive, né,
dessas aulas, desses encontros e de tudo isso que a gente está fazendo é, na verdade, de certa forma, ajudar, porque é através, e aí eu parabenizo quem está até agora, né, nos assistindo, porque são essas as pessoas, são esses os advogados que vão fazer essa mudança, que são aqueles advogados que estão preocupados, né, em aprender, que estão preocupados em se aprimorar, tá? Então, isso é o que me dá esperança ainda de a gente chegar nesse nível que você está falando, que você está cobrando, porque a gente percebe que enquanto tem muitos profissionais, né, e eu costumo dizer que é aqueles que não são vocacionados, e esses são o da pior espécie, eles é que atrapalham tanto a advocacia quanto o poder judiciário, é aquele serventuário que ele está trabalhando ali no balcão, mas ele está ali porque ele foi atrás de estabilidade, ele foi atrás de ser funcionário público e não por ter vocação. É aquele advogado, e eu falo, esse é o pior advogado, esse advogado me enoja, é aquele que passou na OAB e ele vai advogar enquanto não passa no concurso público. Porra, então não atrapalha aqueles que dependem disso para viver, aqueles que se esforçam, né? Como nós, que estamos todos os dias lá fazendo isso por amor. Então, eu acho que é a falta de vocação que atrapalha ambos os lados, tanto a advocacia quanto a parte ali atrás do balcão, né, que é os serventuários, incluindo aí juízes, né? Incluindo aí juízes. A gente sabe, a gente respeita, a gente tem, né, clientes que são juízes, a gente tem, né, a Mônica principalmente, tem inúmeros amigos juízes desembargadores, mas a gente sabe também que muitos não são vocacionados. A gente sabe que juízes trabalham muito, mas a gente sabe também que, e aí eu desafio, né, não agora que estamos em pandemia, mas vão ao Fórum Cível, não digo nem tanto trabalhista, que as audiências ali começam cedo, mas vão às 11 horas da manhã num Fórum Cível tentar despachar, ver se vocês encontram algum juiz. Tá? A gente não encontra e depois vem esta ladainha que não deixa de ser verdade, mas tem muito processo. Pô, a gente, 8 horas da manhã, a gente está no escritório já trabalhando. Tá? Então, assim, até desculpa o desabafo, mas é que é um tema, né, que ao mesmo tempo que nos apaixona, nos revolta de ver essas coisas erradas. E, Mônica, eu queria então deixar só alguns minutos finais para seus agradecimentos, e eu gostaria aqui de já me antecipar e agradecer assim, imensamente a sua presença, a sua explanação. Foi para mim, né, uma oportunidade de matar um pouco a saudade da gente estar longe nessa época de isolamento, mas eu gostaria assim, muito de agradecer a sua disponibilidade, o seu companheirismo, sua amizade, e queria também já deixar aqui de público um próximo convite aí com outro tema aí relevante para a advocacia. Muito obrigado, viu, Mônica? Obrigada, Peterson. Obrigada aos seus fãs, aos seus seguidores, pela paciência. Eu, infelizmente, não falei um quinto do que eu havia programado. O tempo é muito curto, o tema é muito rico, e eu e o Peterson, assim como Rose, Milene, sócios, né, e nossos colaboradores, somos muito apaixonados pelo que fazemos, então a gente faz de maneira muito aguerrida, mas eu gostaria de lhes dizer e deixar a mensagem, e aí agradecendo mais uma vez o convite, dizendo que eu volto com certeza
se eventualmente esse convite permanecer depois dos comentários sobre o nosso encontro de hoje, mas que a gente voltasse a falar sobre essa nova forma de advogar, não só nesses termos de estratégia de gerir o cliente, de gerir a própria carreira, mas um jeito novo de advogar, um jeito para recobrar um pouco a beleza e o glamour da advocacia, que é aquilo que o Rui Barbosa e todos os professores anteriores tinham e que a gente perdeu. Então, vamos falar de sustentação oral, vamos falar de memoriais, vamos falar dessa ida aos tribunais, vamos falar desse corpo a corpo, de uma técnica redacional mais sucinta, com tecnologia. Eu acho que esse tema é bem legal. E deixo aí a minha promessa de que eu vou continuar lutando para que a gente consiga surpreender na prática todas as promessas do novo código, e peço para que aqueles que estão aqui nos acompanhando continuem lutando com coragem, né? A gente tem a ideia de que o juiz é superior a nós, e não é. A gente tem um receio, ao chegar na audiência, de combater qualquer afirmação dele, e nós temos uma ideia equivocada, nós temos uma paridade de posições, nós somos tão ou quiçá mais importantes que o juiz, porque por nosso intermédio a gente consegue defender diversas ilegitimidades, e o juiz, ele só recebe as ilegitimidades por nossa mão. Sim. É isso aí, Mônica, então fica já marcado, tá? Você se comprometeu aqui, a gente tem uma próxima aula, tá? E esse tema sensacional que você sugeriu aí, né? Desse novo modelo de advogar, né? Que mudou bastante. Então fica já a gente combinados aqui de a gente marcar um próximo dia. E eu queria só, antes de encerrar, ir para as perguntas. Eu acabei não tá funcionando aqui o meu chat, mas o pessoal me passou aqui pelo WhatsApp as perguntas. Então, vamos lá. A primeira, deveria desburocratizar e contratar mais pessoas, no mínimo, bacharéis em direito, para reduzir toda essa morosidade? Essa pergunta é do Leno. Tá? E, Mônica, acho que ele está perguntando aqui, uma das formas, já que os juízes, né, estão tão assoberbados pelos números de processos que você falou, talvez inchar mais a máquina, né, colocar ali mais varas, seja uma das soluções? Acredito que sim. Acredito que essa pergunta dele passe por uma resposta de dois jeitos. Primeiro, eu acho que a gente precisa de mais recursos humanos melhor geridos. Qualificados. Então, a gente vai falar de um juiz gerenciador, né? E aí a gente vai falar do que o Fernando Gajardoni, juiz e grande professor, e que fala muito sobre isso. A gente vai falar de recursos humanos bem empregados, e de um juiz que sabe onde vai colocar aquela pessoa para funcionar, né? Então, aquele que só quer fazer cópia autenticada e só quer furar folha, ele vai ficar lá furando a folha. Aquele que tem uma melhor vocação para atendimento ao público, ele vai atender ao público. Então, eu acho que recursos humanos bem qualificados e bem geridos. E aí é um juiz gestor, um juiz que sabe da sua vara e organiza bem as funções, para que a gente pare de receber aquele desgosto de atendimento que a gente recebe nos cartórios, de alguém que está morrendo de ódio de estar lá no balcão, e tem que estar lá no balcão porque falta ao juiz essa visão de gestor, de gerenciador. Mas eu acho que tem uma outra coisa, Peterson, que a gente discutia bastante no mestrado, que é a desjudicialização. Vocês estão vendo a minha gata, eu não sei se vocês notaram que
em algum momento eu comecei a coordenar copos aqui, porque a gata foi solta e está querendo participar da live. A desjudicialização, ela passa por tirar um pouco do serviço do cartório e passar isso para o advogado. No Paraná, isso funciona muito bem, os ofícios são feitos pelo advogado, e em Portugal, Peterson, a execução é feita pelo advogado. E aí vai todo mundo dizer, não, mas como assim o advogado vai fazer intimação, penhora, citação? Sim, por que não? Porque vigora no Brasil o princípio de que o advogado tem má fé e a boa-fé dele é provada, não presumida, né? Então, eu acho que essa pergunta, ela é perfeita e ela é respondida desses dois jeitos. Mais recursos humanos bem geridos, com um juiz gestor, e uma desjudicialização, passando para tarefas administrativas para a mão do advogado. Aqui em São Paulo, isso acontece com guia, com mandado de levantamento judicial, né? Sim. E como o código também acabou fazendo com a questão da intimação das pessoas, né? Mas é muito pouco, Peterson, é muito pouco, é muito tímido. O poder do advogado, ele não tem fé pública, ele poderia fazer muito mais. Ele poderia fazer muito mais. Mônica, tem aqui, na verdade, são comentários, não perguntas, né? Por exemplo, o Jefferson, ele fala o seguinte, participa da seguinte forma: sem dúvida, o direito material é muito mais importante e os formalistas já se tornaram jurássicos. Porém, o direito processual traduz a estratégia de ação. O advogado precisa dominá-lo com a mesma garra do direito material. Sim, correto. O Tiago também, ele fala o seguinte: ainda bem que existem pessoas como vocês, mas, infelizmente, ainda existe o pensamento de que juiz é Deus e que desembargador tem a certeza. É aquele que sempre falam, né? Juízes acham que são deuses e desembargadores têm a certeza, né? O Tiago também fala que aqui tem juízes que odeiam atender advogados. O outro comentário, acho que é comentário aqui, ó. Esse resgate é necessário, porém penso que passa pelo respeito necessário dos próprios advogados à sua profissão. Sim. Claro, vemos advogados vociferando bobagens em redes sociais. O mesmo fenômeno se dá com alguns magistrados e promotores. Temos que promover o respeito mútuo entre todos, urbanidade, civilidade, buscar inspiração em Sobral Pinto, Modesto da Silveira e tantos outros grandes nomes da advocacia. E, por último, aqui, a doutora Thalita. A justiça no campo filosófico fica cada vez mais inalcançável à medida em que o judiciário burocratiza e obstaculiza a apreciação dos clamores dos jurisdicionados. Olha só, todo mundo no mesmo levante, né? Peterson, posso só fazer um comentário sobre uma das intervenções? Em momento algum eu preconizo, e não poderia fazê-lo, porque há 20 anos eu só faço isso, só estudo processo civil, em momento algum eu digo, não estudem o processo, abandonem a técnica, e de forma alguma. Comecei a estudar direito processual civil lá nos bancos escolares, ainda quando eu fazia Federal de Santa Catarina, quando eu me apaixonei pelo processo, por saber que era a técnica que ia me salvar. Dava aula comum. Mas o que se coloca em voga hoje, ou o que se coloca em evidência, é o chamado formalismo valorativo. Eu não tive tempo de falar, teve muita coisa que eu anunciei que falaria e acabei não falando, mas essa é a quarta fase metodológica do direito processual civil. É uma forma que vale enquanto ela não é excessiva. É uma forma que vale enquanto paridade de armas, enquanto segurança jurídica.
Essa teoria, ela é do Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, desembargador do TJ do Rio Grande do Sul, infelizmente, precocemente falecido, há 2 anos atrás, que diz que a forma vale e tem que ser louvada, a técnica, a estratégia, né? Mas ela não pode se sobrepor ao direito material e não pode ser excessiva a ponto de dizer que, não cheguei nesse exemplo, a gente teve uma fase em que os agravos de instrumentos, o nome dele, desse recurso é agravo de instrumento, porque está acompanhada por peças que formam um instrumento, ele não era conhecido porque faltava o carimbo ou porque o carimbo estava ilegível. Então, não é abandonar a forma, é dar à forma o seu valor de forma de veículo do direito material. E esse mesmo advogado, esse mesmo colega que comentou, e o comentário dele é muito, muito excelente, muitíssimo oportuno, passa por uma estratégia e por uma visão da advocacia que a gente tem que descobrir e revelar para os jovens advogados, que é uma advocacia estratégica, que é uma advocacia corpo a corpo. O mero peticionamento não basta mais. Não. A gente tem que ter uma outra forma de atuação, né? Petições sucintas, né, Peterson? Sim. Sucintas. Objetivas. É o que eu costumo dizer, né? Hoje em dia, você ser bom, tecnicamente bom, não é diferencial nenhum, é obrigação, porque o cliente está te pagando, né? Então, o mínimo que você tem que ser é bom, é estudioso, é conhecer do processo, né? É conhecer dos meandros ali, do que você vai tratar. Então, hoje isso não é mais diferencial. Hoje a advocacia, cada vez mais, né, ela precisa ser uma advocacia estratégica, que é essa advocacia que nós fazemos no escritório, você principalmente, né, com relação às cortes superiores, é aquele corpo a corpo, é aquele tá fazendo sustentação oral, mas isso tudo é tema para um próximo encontro, para uma próxima aula, e eu queria, então, encerrar e deixando esse gostinho de vai ter continuidade e quero ouvir mais. Tá joia? Mônica, então, muito obrigado de novo, foi um prazer, é sempre muito bom estar com você e ouvindo, né? Para mim, que já fui seu aluno, estar aqui ouvindo de novo você falar, né? Me remete a anos atrás, não tantos anos, né? Porque faz pouco tempo, né, Mônica? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Peterson, mais uma vez. Tá? E obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam. Eu peço, né, para aqueles que não me seguem, tá? Nós temos um conteúdo no YouTube, tá? Que vocês podem assistir. A gente fala muito de tudo isso, então fiquem à vontade aí para consumir esses conteúdos. Tá? E na quinta-feira que vem, a gente tem uma outra aula, no qual o tema vai ser divulgado aí durante a semana. Tá? Então, muito obrigado a todos. Boa noite, Mônica. Beijo, obrigada. E é mentira que eu fui sua professora, viu? Você foi aluna junto comigo, é isso, né? É isso aí, não sou assim velha. Tá, um Tchau, beijão, beijo. Obrigado. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.